A gente está conversando sobre só o pó lá, o Rossini já pedindo, palmeirense miserável, já pedindo umzinho, olha lá. Esses palmeirenses hoje estão com tudo. A gente está conversando sobre esse tema, só o pó, que é tem sido uma reflexão muito edificante, pelo menos para mim. Não sei para você se tem sido também, espero que sim, espero que tenha sido também bem edificante, né? E a gente vai falar sobre a última mensagem hoje. E hoje nós vamos falar, nós estávamos conversando sobre, na primeira semana falamos só o pó, esgotados até a alma. Nós falamos sobre autocobrança, falamos sobre aceleração, a cultura de resultado. Na segunda semana nós conversamos sobre a positividade tóxica, que tem feito mal para muitas pessoas. Esse estímulo a ser sempre positivo, a dar sempre certo. Na terceira semana nós falamos vulneráveis até a alma, na semana passada, e falamos como nossa alma às vezes fica vulnerável, e falamos sobre personagens que tipificam isso. E hoje nós vamos falar sobre o infarto da alma. O infarto da alma. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui, ou que está vendo a gente gravado, que é muito legal você refletir. Você sabe aquela sensação de não conseguir desligar, por se sentir culpado, por estar acontecendo coisas das quais você não sabe, ou sobre as quais você não tem controle? Você já se sentiu assim? Quando você não consegue desligar, você não consegue sair de férias, você não consegue ficar um final de semana porque tem o pessoal da adolescência aí, da juventude, fala, tem um japonês estudando. Quando você vai descansar, tem um japonês. Já ouviram essa frase, né? Tem sempre um asiático estudando. É um pressuposto, um preconceito achar que todo asiático estuda muito, né? Mas tudo bem, mas o que é a vida. Mas talvez você está na sua pegada e você não consegue parar um final de semana porque não dá, porque pode estar acontecendo uma notícia, alguma coisa na sua área e você não consegue parar. Já passou por isso? Às vezes a gente passa por isso, porque a gente fica constantemente ligado e focado, porque nós estamos sendo forçados a estar num estado de alerta constante. E a gente não consegue se desconectar. A gente não consegue se livrar disso. E é engraçado porque nos prometeram, nos anos 90, anos 2000, prometeram que a tecnologia ia facilitar a nossa vida. Prometeram que a tecnologia ia fazer você trabalhar menos. Prometeram que a tecnologia ia revolucionar. E aí o que aconteceu? A tecnologia não entregou o que prometia. A tecnologia acabou com a gente. Hoje, seu chefe te alcança em qualquer lugar que você estiver. Inclusive na sua casa. O famoso home office. Você não tem mais hora de expediente. Há uma síndrome. Vou falar uma palavra aqui, por favor, entendam. Mas há uma síndrome chamada hora bunda. Já ouviu falar nisso? Hora bunda. A síndrome da hora bunda é o seguinte: das 18 horas, é o horário de terminar o expediente, todo mundo fica com aquela cara de bumbum, porque ninguém quer ir embora. Todo mundo fica constrangido de desligar do trabalho porque acha que alguém vai ficar no trabalho fazendo melhor do que ele. Não consegue se desconectar e ir para casa e entender que o trabalho terminou. Percebe a loucura que a gente está vivendo? Percebe o esquema que a gente está passando? Ficamos sem divisão de espaço entre lazer e trabalho. Você trabalha no local de lazer, você tem lazer no local de trabalho. As fronteiras foram todas borradas, a internet borrou as fronteiras das coisas. E por isso nós estamos exaustos e correndo. E esse exaustos e correndo virou uma condição humana da nossa época. Eu vou colocar depois no grupo de WhatsApp, amigos do grupo, um artigo que me ajudou muito nessa reflexão, da Eliane Brum, chamado Exaustos, Correndo e Dopados. Exaustos, correndo e dopados. Eu sugiro muito a sua leitura desse artigo que eu vou disponibilizar para você, e na descrição também desse vídeo estará também esse artigo para você ler, tá bom? Passou a evidenciar esse tipo de sociedade que a gente está vivendo, passou a amplificar um modelo, amplificar algumas enfermidades nossas. A competição, parece que nós estamos competindo com todo mundo a toda hora. A comparação, a ansiedade e a insatisfação. Nada está bom. Tem que ser perfeito. E o perfeito nunca chega. E você está sempre em busca.
Você está sempre ansioso por conseguir alguma coisa. Você faz uma conquista, não dá tempo, você não celebra, você está sempre pensando na próxima. Está sempre pensando na próxima conquista. Parece o time do Flamengo, que não para de celebrar. Tem que deixar um pouquinho os outros ganhar para poder dar uma arejada, né? Senão o bicho pega. Mas tudo bem. Mas a gente não para mais para celebrar as nossas conquistas. Desfrutar. Jogador de futebol fala muito isso. Perde uma partida ou ganha uma partida, agora é virar a chave porque tem um próximo jogo. Você não desfruta. Você faz uma prova na escola, teve uma nota muito boa, você não desfruta. Você já fica pensando ou se comparando porque fulano tirou uma nota melhor, porque alguém vai estar melhor do que você. Nós estamos sempre voltados nisso. A tecnologia ampliou e potencializou as nossas deficiências. Gerou uma angústia insuportável em muitos de nós. Uma angústia grande, constante, que fica dentro da gente. O Byung-Chul Han, no livro A Sociedade do Cansaço, ele fala o seguinte: o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. E esse é o título da mensagem de hoje: infarto da alma. O cansaço da sociedade do desempenho é um cansaço solitário de uma alma individualizada e isolada. Uma alma individualizada e isolada. Nós estamos com a nossa alma em colapso, passando os momentos difíceis demais. Difíceis. Vamos com Deus. Deus abençoe na prova, Raíssa. Deus seja contigo. Tchau, tchau. Nós passamos momentos muito difíceis. Só que esse negócio da comparação, da ansiedade, essas coisas não são só enfermidades do nosso tempo. Competição, comparação, ansiedade, insatisfação. São coisas que já vêm há tempos. E eu vou te mostrar uma pessoa que passou por isso. E a pessoa que eu quero falar para você tem o nome Elias. No capítulo 19 do primeiro livro dos reis, fala assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Olha só o que acontece com Elias. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Teve vontade de morrer. Quem é esse Elias? O que aconteceu com esse cara? Elias aparece no capítulo 17, como eu falei aqui no meio da celebração, como um portador de más notícias. Ele vem trazendo a má notícia da seca. Deus cuida dele então através de corvos lá perto do riacho. Quando o riacho seca, porque não chovia, então ele vai para Serepta e é alimentado por uma viúva, aquela viúva que passou anos abençoando a vida de Elias, ofertando a ele, e ele conseguiu viver esse tempo. Depois de um tempo que ele passou lá com a viúva, o que acontece? Deus chega e fala: Elias, acabou o tempo de ficar aqui em Serepta, agora o que eu preciso é que eu preciso de você, vá anunciar que a seca acabou. Eu preciso que você vá anunciar ao rei, apresente-se ao rei Acabe e vá dizer que a seca chegou ao fim. Então, Deus manda Elias se apresentar ao rei, dizer que a chuva vai voltar. Só que nesse mesmo momento, Acabe manda inspecionar todas as fontes do reino para ver se tinha água. E ele manda um cara chamado Obadias. Obadias é um cara temente a Deus, mas vivendo dentro de um governo corrupto. Percebe? Ele é um cara temente a Deus, mas que estava dentro de um governo corrupto, e ele procurava honrar a Deus mesmo dentro de um governo corrupto. E isso serve para a gente perceber que mesmo que nós sejamos íntegros, às vezes nós somos colocados em instituições corruptas, às vezes nós somos colocados em governos corruptos, mas mesmo assim nós podemos influenciar e fazer a diferença honrando a Deus, mesmo no meio de uma empresa corrupta, mesmo em meio de um meio de trabalho corrupto, mesmo em meio de uma sociedade corrupta. E Obadias é um exemplo disso. E aí, Deus manda Obadias inspecionar as fontes.
num pedaço de terra. Várias pessoas foram inspecionar. Nisso que Obadias está andando, ele dá de cara com um cara barbudo, com aspecto de profeta, e ele pergunta: cara, é você mesmo? Você é meu senhor Elias? Ele fala: sou eu mesmo. Vá lá avisar o rei Acabe que eu voltei e tenho um recado para dar para ele. Obadias fala: você está de sacanagem com a minha cara? Você está de zoeira comigo? Elias, pelo amor de Deus, você quer que eu morra? Aí Elias ficou assim, sem entender. Ele falou: Elias, deixa eu desenhar para você. Só para tentar te explicar, Elias. Só para tentar te explicar. Você chegou aqui há uns anos atrás e chegou com um caô, com o Miguel, e falou que ia parar de chover. Sabe o que aconteceu, Elias? Parou de chover. Está todo mundo puto da vida contigo. Agora você quer que eu vá lá no rei e fale para o rei que eu te achei. O que vai acontecer comigo se eu chegar lá, falar para o rei que eu te achei e eu voltar aqui se não estiver aqui? Porque você sumiu faz anos e ninguém consegue te achar. Você sumiu. Você some de novo. Deus te leva para outro lugar. Ele corta minha cabeça. Pelo amor de Deus, Elias, fala sério, ó, facilita a minha vida. Aí Elias fala assim: não, tá bom, Obadias, pode ficar tranquilo, que não vai acontecer nada de mal, não. Não, Elias, você não está entendendo, Elias. Você não está entendendo. Aí ele fala isso aqui, ó: por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida a eles? Você não está sabendo? Elias, eu estou do seu time, mas não me manda fazer esse negócio. Aí Elias fala: Obadias, vai com calma. Só que guarda essa informação aqui, por favor. Guarda isso. Guarda essa informação que Obadias deu, ok? Vai fazer muita diferença na sua vida. Aí Elias fala assim: não, pode ficar tranquilo, que eu vou estar aqui. Obadias então vai dar o recado que Elias está lá, e Elias arma um barracão. O que Elias faz? Elias manda um recadão. Ele manda um recado e fala assim: ó, reúnam todos os profetas de Baal no monte, e eu vou reunir também lá, tá bom? Sozinho, porque eu sou o único profeta que sobrou. Nós vamos fazer um altar, vocês vão cavar um riacho, uma cova assim em volta do altar. O altar é uma construção de pedra. Imagina, uma construção de pedra que no meio tinha brasa e tal, lenha, papapá, em cima a pedra, onde, tipo uma churrasqueira grandona. Manja, era mais ou menos isso. E aí eles construíram o altar de Baal, e Elias mandou: faz um córrego, um rego em volta, para caber bastante água em volta. E faz um altar para o Deus de Israel e para o Deus Baal. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, ok? Estamos conversados. A nação vai entender que quem é Deus é o que responder com fogo. Se Deus de Israel, o Deus eterno, responder com fogo, acabou esse negócio de ficar adorando Baal, acabou esse negócio de ficar usando fitinha, acabou esse negócio de ficar usando essas coisinhas, esses cordãozinhos, essas pedrinhas, acabou. Nada místico mais, beleza? Acabou. Se ele responder com fogo, acabou o misticismo aqui. O negócio é com Deus de Israel. Fechou? Os caras de Baal falaram: fechou, ué. Baal é nosso Deus, ele abençoa nossa colheita. Beleza. Fechou, tá tudo certo. E eles fizeram essa reunião. Elias queria acabar, purificar o povo, porque o povo estava se prostituindo. Porque quando você tem uma relação com um outro Deus dentro do povo de Deus, é como se você estivesse se prostituindo. Deus é muito ciumento. Deus não quer que você entregue o seu coração para outras coisas. Ele quer seu coração inteiro para Ele. E aí o que ele faz? Ele faz esse teste para poder esclarecer o povo. Elias faz isso. Aí Elias chega e fala assim: vá lá. Os caras de profeta de Baal, os 450, mataram o boi, botaram em cima do altar e começaram a orar a Baal para Baal descer com fogo. E começaram a falar: Baal, chega mais. Baal, desce fogo. Baal. E Baal não respondia. E nada das mandingas que ele fazia respondia. Eles mexiam com pedra daqui, eles mexiam com coisa de lá, eles mexiam com as coisas e nada fazia, nada. Eles gritavam e nada acontecia. Chegou um momento que ele falou assim: acho que está faltando sacrifícios. Começaram a se bater para ver se Baal respondia. E Elias tirando onda ali do lado, falou assim: acho que vocês têm que gritar mais alto, porque acho que ele deve estar dormindo. Chegou na tarde, Elias ficou de saco cheio e falou assim: chega, agora é minha vez. Esse córrego, joga água nesse córrego aqui. Lembra que a água é o produto mais escasso do momento. Ele manda jogar baldes e baldes de água até ficar um riozinho em volta do altar. Beleza.
Aí Elias começa a falar umas coisas interessantes, como está aqui, ó, versículo 22. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Tem alguma incoerência aqui? Você consegue perceber alguma incoerência aqui? Fora a música que está lá fora? Você consegue perceber alguma incoerência? Vai vendo. Vai vendo onde Elias vai chegar. Aí, beleza. Parece que Elias não ouviu o que Obadias falou para ele. Lembra que Obadias tinha falado: cara, eu separei 100 profetas, 50 e 50 em 2 cavernas, estou alimentando eles desde que a perseguição começou. Parece que essa informação entrou num lado do ouvido de Elias e saiu no outro. Caiu. Parece que entrou num lado e saiu no outro lado. E Elias continua com essa história: eu sou o único. Mas que história é essa de que eu sou o único que sobrou? Guarda esse detalhe que é muito interessante. Beleza. Elias então ora a Deus, pede: Senhor Deus eterno, responde com fogo, mostra que o Senhor é o único Deus. De repente vem um fogo do céu, lambe o altar de Deus, faz um churrasco do touro, queima tudo, lambe a água que estava ao redor, evapora de tão forte que foi o fogo. E aí beleza, o Deus de Israel é nosso Deus. E eles começam a matar todos os profetas de Baal. Os 450 profetas começam a matar todos eles. Elias então entende, falou assim: agora as coisas vão mudar. Eu provei que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. As coisas vão mudar. Está entendido, todo mundo entendeu. Sabe o que acontece? Elias conecta no smartphone dele da época e entra no Twitter dele, ou no Instagram. E no Instagram ele viu uma postagem, é a postagem de Jezabel. E o que Jezabel fala para ele? Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Hashtag Jezabel on. Você imagina a situação, cara? O cara acabou de ter uma prova viva de Deus, mas ele olha esse post acabou com Elias. Que o texto diz: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu e foi para o deserto. Uau! Como é que uma palavra tem o poder de acabar e tirar uma pessoa nesse estágio? Como é que uma palavra pode destruir a confiança de uma pessoa? Mas destruiu e acabou com a confiança de Elias. Algo muito importante aqui que você precisa entender: Elias fez escolhas ruins, por isso ele acabou no deserto. A primeira escolha ruim que Elias fez foi que Elias, ao invés de fugir para onde estavam os outros profetas, para a comunidade, Elias foge para o deserto. Elias foge. Ele não escolhe a comunidade de Obadias, ele escolhe o isolamento. E ele escolhe o isolamento por orgulho. É por orgulho que muitas vezes nós escolhemos o deserto. Por quê? Porque nós não queremos mostrar para as pessoas que está doendo. Nós não queremos que as pessoas vejam que a vida está difícil. Nós não queremos que as pessoas saibam as nossas fraquezas. Nós não queremos que elas saibam que nós somos frágeis. Nós não queremos que elas nos vejam chorando. Então, por isso, nós nos isolamos, para não admitir que nós não damos conta. Para não admitir, ou para a mãe, para não admitir para o irmão, para um amigo da comunidade, que nós estamos passando momentos difíceis. Nós não admitimos. Elias estava com uma visão errada dele mesmo, da situação e da missão. Ele estava com uma tripla visão errada. Quem era ele? Quem era Deus? E o que ele veio fazer na história?
E muitas vezes nós ficamos assim, acabamos entrando em desertos, isolados, sem amigos, achando que ninguém nos entende, porque nós tomamos escolhas erradas. Muitas vezes nós passamos por esses momentos. E aí nós vamos culpar Deus, nós vamos culpar que ninguém me acolhe, nós vamos culpar que ninguém ajuda, que as pessoas me deixam sozinho. Não, não é isso. As nossas próprias escolhas erradas muitas vezes nos levam para o deserto. Elias podia ter escolhido a comunidade, ele escolheu o isolamento. E uma das causas, e agora as mulheres vão ficar bravas comigo, mas uma das causas de nós ficarmos nesse cansaço e acabarmos ficando nesse isolamento é a multitarefa. É o ser multitarefa. Foi ensinado para você que ser multitarefa é muito bom. Só que a multitarefa é uma característica básica dos animais. Ok? Que eles têm que comer, pensar na prole e pensar se não vão ser comida de outro animal. Nós, quando vamos desenvolvendo a multitarefa, nós vamos acabando desenvolvendo uma coisa chamada hiperatenção. A hiperatenção é uma atenção superficial em muitas coisas, mas uma atenção profunda em nada. Nós vamos perdendo a capacidade de fazer uma única coisa. Perdemos essa capacidade. Te enganaram quando falaram que ser multitarefa é uma qualidade importante do nosso tempo. É uma qualidade para os exploradores da nossa época, mas não é uma qualidade saudável para o seu corpo. Não é uma qualidade saudável para o seu coração. Porque nós estamos nutrindo dentro de nós a sensação de que nós temos que fazer tudo. E nós não dividimos. Vocês têm que ver algum dia como é que é a preparação para a gente sair de casa para vir para a comunidade. Vou te contar de hoje. Ontem eu fui dormir 1 da manhã. E 1 da manhã eu estava tentando achar o pé dessa televisão, o parafuso que cabia no pé dessa televisão. E a mesa inteira da sala estava com todas as coisas que a gente precisava. Então eu separei tudo. Aí de manhã, no dia seguinte, a Sabrina acorda mais cedo, aí ela separa o restante das coisas. E quando a gente vai sair, a gente fica cheio de uma sensação de que a gente está esquecendo alguma coisa. Cheio da sensação de que a gente está esquecendo algo. O Júnior deve passar por isso. Tem que trazer um monte de coisa. A gente tem a sensação de que se a gente esquecer, tudo depende da gente. Tudo depende de nós. E a gente começa a pensar, não sei se você passou por isso, a gente começa a achar assim, mas e se fulano esquecer alguma coisa? Acho que é melhor levar o meu. Vai que a Cida esquece de levar o precioso café, o ouro negro do Grupo Valinhos. Será que não é melhor a gente mandar um recado para a Dani ficar de sobreaviso? A gente começa a achar que a gente tem que fazer tudo. E essa sensação de que a gente tem que fazer tudo coloca o nosso corpo num constante estresse, numa atividade constante. E aí, você vem... Eu não sei se dá para você ver essa foto. Essa foto tem uma mulher com um notebook na mão, um tablet do lado, um café e um celular na mão. A gente está com os olhos numa coisa, a cabeça em outra. Às vezes você está numa reunião, às vezes da celebração, mas você está com o celular respondendo e-mail. Se você está lendo a Bíblia, está tudo certo. Mas às vezes você está nisso, você está aqui, mas sua cabeça está em casa, fala assim, cara, se atrasar, ferrou, o almoço, vou ter que passar em tal lugar, comprar um frango. Ah, meu pai, como é que vai ser? Às vezes sua cabeça está assim, rodando a 1000 por hora. Aí você está aqui de manhã pensando, cara, daqui a pouco já é segunda-feira. A Sabrina tem uma frase que me mata o coração. Ela chega assim, se é um feriado na quinta, vamos supor. Aí, quinta-feira, show. Sexta-feira, show. Sábado à noite ela fala assim, ai, tá acabando o feriado. Ô meu! Caraca! Ainda tem o domingo inteiro, você já aproveitou quinta e sexta. Ai, tá acabando. Hashtag tamo junto? Hashtag tamo junto? Não é não? A gente fica com a mente em atividade o tempo todo. E isso é muito complicado. É uma divisão de atenção com várias atividades. E aí gera essa hiperatenção.
Isso é muito complicado para a gente. Isso impossibilita, a hiperatenção te impossibilita o aprofundamento contemplativo. Você não consegue ficar muito tempo lendo um livro. Você não consegue ficar muito tempo fazendo oração. Você fala, minha mente voa. Claro, ela não foi treinada, está sendo bombardeada a semana inteira para você ficar fazendo várias coisas. Quando Deus te pede para fazer uma, você não consegue. A gente tem que voltar a treinar nossa mente. A nossa atenção se torna ampla, porém rasa. A gente faz tudo, mas nada com profundidade. A preocupação pelo bem viver cedeu lugar à preocupação por sobreviver. E eu vi uma frase nessa minha pesquisa, dessa palestra, que dizia: nós gastamos muito dinheiro para humanizar as máquinas, mas houve uma robotização das pessoas. Nós estamos ficando robotizados. Talvez a solução para nós seja um estilo de vida contemplativo. Porque, querido, quando você não aprende a parar, a vida vai te parar. E eu tenho certeza que você tem uma história dessa para contar. Um tempo que você estava girando a 100 e você ficou doente, você teve que parar forçadamente. Olha lá, eu passei por isso. Você não aprende a parar, a vida te para. A vida te para, às vezes numa cama de hospital, às vezes na cama da sua casa, te impossibilitando de fazer a coisa que você estava acostumado a fazer. Porque se você não aprender a parar, a vida vai parar você. E foi isso que aconteceu com Elias. A vida parou Elias. Elias entrou num sistema de aridez muito grande. No capítulo 19, Elias fala, o texto fala, Elias foi para o deserto. Depois de sair andando, fala que Elias foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Vontade de morrer. Então orou assim. Olha a oração desse cara. Olha a oração desse cara. Ele orou assim: já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Elias simplesmente disse o seguinte: eu estou desistindo, eu não aguento mais, acabou para mim, já era. Chega. Eu não aguento mais isso. Após a batalha do Carmelo, Elias talvez tenha, essa batalha dos profetas que desceu fogo do céu, Elias talvez tinha no coração dele que tudo ia mudar. Que Jezabel ia mudar, já que Jezabel é que mandava no rei, então a mulher vai mudar e tudo vai acontecer e eu vou ser o herói do povo e acabou, as coisas vão mudar. Só que quando as coisas não saem conforme a gente gostaria, isso frustra a gente. Eu tenho certeza que você já teve expectativas, você armou alguma coisa, planejou alguma coisa na sua cabeça, tinha uma expectativa alta sobre aquilo, e aquilo não sai conforme você planejou. Cara, que desânimo que não dá. Às vezes eu estou assim em casa, né? Planejo alguma coisa, falo, não, hoje nós vamos assistir um filme, depois vamos assistir uma série, depois de fazer tal coisa, pá. Aí a Sabrina chega em casa e fala, nossa, estou morrendo de dor de cabeça. Hashtag tamo junto. Hashtag histórias cruzadas, né? Então, aí o que acontece? Eu fico muito puto da vida, mano. Mas é que ela não tem culpa. É a minha expectativa. O tamanho da minha expectativa é o tamanho do buraco onde eu caio. Foi aqui que Elias caiu, no tamanho da expectativa. Ele achou que tudo ia mudar. Vai mudar, Jezabel vai mudar, desceu o fogo do céu, Deus comprovou, agora já era. Não já era nada. Jezabel manda um post para ele, uma postagem no Twitter, o cara fica bolado e vai embora. E essa frustração fez com que Elias perdesse a alegria de tudo. Elias perdeu a alegria, perdeu tudo, acabou. E às vezes você está aqui hoje, ou nos vendo, ou ao vivo aqui, sentindo essa aridez, esse esgotamento da alma, esse sol pó, chegando no final do ano, árido. Por quê? Porque a frustração foi grande demais esse ano. Porque você chegou e falou, não quero mais. Talvez esse ano você tenha desistido de várias batalhas que você, lá no começo de janeiro, ou no ano passado, você falou assim, não, isso aqui é foco. Talvez você tenha desistido da sua esposa, talvez você tenha desistido do seu marido, talvez você tenha desistido de ser melhor no seu trabalho, porque não adianta, você bate, não adianta, nada muda. O seu tombo vai ser do tamanho da sua expectativa, é a frustração. Elias se frustrou porque ele achava que o resultado seria conforme ele achava, e o resultado não foi conforme ele achou. E você que não é casado, deixa eu te dar um aviso. Casamento é assim, você faz uma expectativa
E não acontece do jeito que você quer. E se você se frustrar no primeiro, não tem vida 2. Fica a dica, hashtag é nóis. Então, ele perdeu a alegria, o sentido, o rumo, ele estava só o pó. A gente precisa aprender a parar. Precisa aprender a parar. O problema é que nós não damos conta do tédio. Nós não conseguimos ficar parados. E nós estamos ensinando nossas crianças pequenas a não ficarem paradas. A qualquer momento, o que nós fazemos? Nós damos um celular na mão das crianças. As crianças não brincam mais com as mãos, não criam, não desenvolvem uma consciência imaginária, não desenvolvem a sua imaginação. Não fazem mais isso. Por quê? Porque todo tempo é uma tela. Todo tempo é uma tela. Todo tempo é alguma coisa. E isso faz com que as pessoas não consigam desenvolver. Nós não gostamos mais do tédio, não gostamos da pausa. O descanso é uma necessidade básica do ser. E é uma afronta à sociedade do desempenho. Descansar. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas te criticam quando vê você descansando. Elas não conseguem descansar e quando você está descansando, tá podendo, hein? Pô, mano, você ralou o ano inteiro, vai fazer uma viagenzinha ali pra praia de Ubatuba, sei lá. Aí o desgramado vai, você posta uma fotinha alegre da vida que você tirou um tempo para descansar. O miserável fala, tá boa a vida por aí, hein? As pessoas não descansam, não querem que você descanse. Usam sarcasmo para fazer você se constranger de estar descansando. Esse tempo de Elias é como se fosse uma pausa forçada. Ele teve que ter uma pausa. Deus falou, você vai parar agora. Você vai ter que parar. Só que essa pausa, ela é terapêutica, ela é restauradora, ela é criativa, ela é humana. Ela gera, Elias, um encontro dele com ele mesmo. Pausas geram escutas. Se você está muito acelerado, você não escuta quem está perto de você. Elias não conseguiu escutar Obadias. Elias, você não é o único. Elias, tem 100 profetas escondidos. Vai para a comunidade, cara. Não, eu sou... Ele não ouviu. Ele não ouviu Obadias. Friedrich Nietzsche fala uma coisa. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Um ateu falando. Ok? Respeitado. Se você não crê na Bíblia, acredite em Nietzsche. Eu prefiro crer na Bíblia. Nunca antes a pessoa inquieta, agitada, foi tão valorizada. E nossa sociedade, por falta de repouso, caminha para uma barbárie. O texto continua. Elias está lá, caiu no sono, dormiu. Sabe o que acontece, cara? É muito interessante. De repente, ele está deitadão lá. Ele sente um toque, um balanço. Ele acorda e ele vê um anjo. Ele vê um anjo. Ele olha para o anjo fala, come e beba. Ele olha para cima da cabeça dele, tinha lá um pão assado em brasas e água. Mano, preste atenção. Você já foi na casa de alguém que faz pão? O cheirinho de pão. Deus podia ter mandado um pão duro, velho, para ele. E água morna, que é o que ele estava merecendo. Mas não, Deus manda água fresquinha e manda um pão feito na hora. Porque Deus é cuidadoso, é carinhoso conosco. Olha o cuidado de Deus para com Elias. Elias levanta, come e dorme. Ele estava dormindo, acorda, come e dorme. Porque Elias precisava repousar. Depois de um tempo, o anjo toca nele de novo. Ele não dá um bico em Elias. Ele toca Elias, acorda. E Elias vê de novo pão, água. E Elias come. Aí o anjo fala para ele, coma, porque a sua caminhada será longa. E a comida deu força para ele andar 40 dias.
Com aquela única refeição, ele teve força para andar 40 dias. Cara, é algo sobrenatural. Perceba o carinho de Deus. Deus sempre, quando vai cuidar de você, Deus vai cuidar com carinho. Deus é demais. Ele não vai jogar qualquer coisa para você. Ele vai cuidar de você com carinho. Ele está atento às nossas necessidades. Ele deu tempo para Elias processar o que estava acontecendo. Ele não podia conversar com Elias ali naquele momento. Elias não estava pronto para discutir o assunto. Elias precisava de descansar. Elias precisava cuidar do corpo dele. Deus respeitou o processo de Elias. Elias está exausto e ele precisava de pão, água e sono. E o processo se repete: pão, água e sono. E Deus diz: a sua viagem será longa. Deus te trouxe aqui hoje, nessa manhã, para dizer para você: seu caminho ainda não acabou, a sua viagem é longa, mas isso não quer dizer que você vai caminhar sozinho. O pão eu trago, a água eu trago, ou seja, o sustento eu trago. A sua caminhada pode ser longa, mas você não vai caminhar sozinho. Como a gente sempre diz, sozinho você pode até mais rápido, mas acompanhado, a gente vai bem mais longe. E isso é um erro muito grande nosso, quando a gente acha que milagres de Deus são imediatos. Quando a gente acha que os milagres de Deus acontecem de forma imediata, a gente coloca Deus numa caixinha. Só que Deus, às vezes, desenvolve um milagre através de um processo. E Deus vai estar fazendo um processo com Elias, e o milagre vai acontecer lá depois de 40 dias. Há coisas maravilhosas que Deus faz ao longo de um processo, ao longo de vários processos. E o primeiro passo para você desinfartar a alma, para Elias desinfartar a alma dele, é comer bem, dormir bem e beber bem. Talvez seja o que você está precisando agora no final do ano. Comer bem, dormir bem e beber bem. Não é beber qualquer coisa não, beber bem. Está entendendo? Beber bem. Talvez isso que seja o que você está precisando. Esse foi o primeiro passo para a alma de Elias desinfartar. Esse tempo forçado de Elias me lembra um conceito bíblico muito interessante, que é o conceito do sabá. É o conceito do sábado. E o cultivo do sábado é muito importante. E nós perdemos isso na nossa vida. Eu vou tentar te explicar isso resumidamente agora. Então, por favor, preste muita atenção. O cultivo o sabá é um momento de romper com a roda viva da vida. Ele tem origem lá na criação, quando Deus trabalha 6 dias e no 7º Deus descansa. Ok? E ele foi dado ao homem não como um dia fixo na semana, mas ele foi dado ao homem como um tempo para refletir se suas ações estão alinhadas com o que Deus te mandou fazer. O sabá, o tempo de descanso, é um tempo de realinhamento. Esse dia não é para ser preenchido com muito churrasco, muita festa e sem reflexão. Não é isso. O conceito de sábado na espiritualidade cristã é muito parecido com outro conceito, que é o conceito dos dízimos. O conceito de sábado, ele é criado para nos levar à confiança. Lembra que esse povo, quando foi instituído o sábado, era uma cultura agrária. E o sábado não era só para o dia da semana. A cada 6 anos, no 7º ano, a terra tinha que parar de produzir para descansar, porque eles só viviam de colheita. Então o que acontecia? A cada 6 anos eles tinham que fazer uma prova de confiança em Deus e deixar que 1 ano a terra parada, e entender que Deus ia providenciar para eles tudo que em 6 anos sobrou, ia dar para esse ano, para eles viverem. Quando eu paro no dia de descanso meu, eu estou comunicando a Deus que o mundo não depende de mim, depende dele, e eu posso parar para descansar. Era um exercício de confiança em Deus. O parar hoje é um exercício para lembrar o nosso coração de quem nos sustenta não é nosso trabalho, é o nosso Deus. Quem está por trás de todas as coisas não é a nossa capacidade de trabalhar, e sim Deus. Por isso que é um conceito parecido com os dízimos. Como eu li no texto da viúva mais cedo, o bolo foi primeiro para o profeta. Era o conceito das primícias. Qual era o conceito das primícias? Primeiro você retira a parte de Deus, da sua colheita, do seu dinheiro. Depois você faz o restante. Por quê? Porque você manifesta a confiança de que o restante Deus proverá.
Muita gente faz errado até com seus dízimos, deixa de tirar o dízimo no último. Não é assim. Aí você não está exercitando a confiança em Deus. A confiança de que Ele vai prover. Sempre nessa cultura o trabalhador trazia sempre as primícias. As primícias era a primeira parte da colheita. Podia ser que às vezes parasse, se o ano não foi bom, a chuva não foi boa, podia ser que o resto da plantação não desse fruto como deveria dar. E ele ficava na roça, literalmente. Ele tinha que confiar que os primeiros frutos iam para Deus e que Deus ia prover que o restante da colheita ia ser boa. Eu sei, muita gente, você já ouviu usar essas coisas para tirar dinheiro do povo. Igrejas más. Mas não é esse o caso. O dízimo e o sabá têm uma função interna. Usaram muito esse conceito do dia do Senhor. Você já ouviu isso? O dia do Senhor, o dia da celebração. Usaram muito isso para manter as pessoas cativas na igreja, para não faltarem. Esse não é o conceito. É um conceito muito mais amplo, muito mais intenso. Dízimo não é para arrancar dinheiro de você. Dízimo é um conceito muito mais amplo, muito mais intenso. Tem a ver com profunda confiança em Deus. É Ele que nos sustenta. Então o sabá é um dia semanal de descanso. É a expressão de gratidão, reconhecimento e confiança em Deus. Tá bom, mas esse conceito foi dado numa sociedade agrária. Como é que a gente vive o sabá hoje? Como é que a gente vive o dia de descanso hoje, que é tão importante para nós? Ora, nós temos que verificar qual é o tempo de Deus para a nossa vida. Porque se você parar hoje e falar assim, eu não consigo parar um dia para descansar. Se você não consegue parar um dia para descansar, talvez você esteja fazendo coisas demais que não estão no tempo de Deus para a sua vida. Porque o descanso é um princípio. Certo? Então você tem que ter um tempo para isso na sua agenda. Você precisa perguntar o que Deus nos chamou para fazer nesse momento. Há pessoas envolvidas em inúmeras tarefas que não cabem em 6 dias. E a tentação é fazer o quê? Estende para mais um dia, roubando o tempo de descanso. O caminho não é invadir o 7º dia. O caminho é você respeitar os seus limites físicos e emocionais para você não colher enfermidades físicas e enfermidades emocionais. O caminho é olhar para a nossa vida e verificar o que está fora do tempo. Salomão disse, há tempo para todas as coisas. O que está acontecendo na sua vida hoje que está fora de tempo? Não é tempo de Deus para acontecer na sua vida. O que pode esperar? O que é essencial? O que é a voz de Deus? E o que é rumor da nossa alma inquieta, gerando ansiedade? Obedecer a Deus, nesse sentido, não vai ser um caminho fácil. Você vai ter que reestruturar a sua vida. Será um exercício de confiança. Tá bom, pastor, então o que cabe e o que não cabe no sabá? Querido, não é assim. Não sou eu que vou determinar o que cabe e o que não cabe no sábado. Mas você pode ter alguns parâmetros. O sábado não é um dia para você, não é um dia para mim, onde eu vou fazer todas as coisas para mim. Voltado para as suas atividades. Não. O seu sábado deve envolver tempo de descanso para o seu corpo e para a sua alma. Descanso para o corpo, para a mente e para o coração. O seu sábado, o seu sabá, que pode ser no meio da semana ou pode ser, nós costumamos fazer isso no domingo, ele tem que ter um tempo de reflexão. Por exemplo, o tempo que você passa aqui de manhã já pode ser o seu tempo de reflexão e adoração, contando que você esteja presente e seu coração também esteja aqui. E esse é um tempo muito importante que não deve ser roubado a atenção por qualquer outra coisa. É o tempo de você ouvir a Deus, ouvir sua voz, cantar louvores a Deus e realinhar os conceitos que durante a semana a sociedade bateu para desalinhar você. E aqui você alinha, ouve Deus falando e você coloca a sua vida no eixo. E aí isso vai relembrar a nossa mente e nosso coração o que realmente importa. O que eu vim fazer na história? Quem sou eu e quem é Deus? O texto continua no versículo 9. Ali, quando Elias terminou de caminhar, ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Agora Elias está minimamente restaurado, já passou um tempo de descanso. Deus vai então e chega para ele e pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui?
que Deus está confrontando Elias? Ele está dizendo: Elias, nosso relacionamento foi sempre assim. Eu falo, você obedece e eu te sustento. Sempre foi assim. Quando eu te mandei viver perto do riacho, mandei os corvos te alimentar, foi assim. Quando eu te mandei viver lá na viúva, falei que ia te sustentar, você foi. Agora você ouviu uma ameaça, você teve medo e você fugiu. O que mudou, Elias? Por que mudou? Você fugiu. E eu te questiono. O porquê você está fugindo? Eu não te mandei para cá, Elias. Eu não te mandei aqui. E perceba que mesmo Elias fugindo, indo para longe, Deus fala: o que você está fazendo aqui? Porque Deus estava lá com ele. Mesmo Elias todo errado, no caminho errado, Deus estava lá com ele. Versículo 10, ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tive servindo só a Ti e somente a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O cara de novo fala a mesma coisa. Eu sou o único que sobrou. Que história é essa de ser único, cara? Tem 100 lá que eu segurei. Mas Elias estava com uma visão errada. Sabe por que ele estava com a visão errada? Quando ele fala aqui: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, só a Ti. A expressão hebraica que ele usa aqui é: eu tenho sido zeloso. Ou seja, eu tenho me doado intensamente e sem limites. Se você está se doando intensamente e sem limites para uma causa, você não está servindo a Deus. Porque Deus não é louco. Deus não manda você ficar sem limites, a ponto de você adoecer, a ponto de você perder a visão, a ponto de você entrar num vórtice. Elias deu mais do que deveria dar, aquilo que Deus nem pediu. Obadias tinha falado para ele que existia a comunidade dos profetas, mas ele não conseguiu ver. Elias decidiu viver na autonomia, no isolamento. Ele optou pela solidão. Elias perdeu a consciência da sua missão, do que ele veio fazer na história. Ele está achando que ele é o único, achando que Deus mandou ele fazer tudo. E quando a gente tem esse complexo de salvador da família, salvador das pessoas, nós botamos nosso corpo em uma situação muito complicada. E aí o artigo da Eliane Brum fala: correndo cansados e dopados. O nosso corpo é um dos primeiros a gritar e um dos últimos a serem ouvidos. O corpo é um empecilho na sociedade de desempenho. Nós tentamos adormecê-lo, dopá-lo e etc., para que ele não seja um problema para nós. Nós tratamos hoje o nosso corpo como um apêndice. Ele é um empecilho que sente dores. Então a gente taca remédio, porque nosso corpo não aguenta. A Eliane Brum fala: o corpo então virou um atrapalho, um apêndice incômodo, um não dá conta que adoece, fica ansioso, deprime, entra em pânico, e assim dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos, correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Deus dá uma resposta para Elias e fala: Elias, volte para o caminho por onde você veio. Você está todo errado. Volte para o caminho por onde você veio. Chegando lá, você vai ungir Azael como rei da Síria. Unja também Jeú como rei de Israel. E unja Eliseu para suceder a você como profeta. Está cansado? Eu vou te dar um sucessor. Fica tranquilo. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Sabe o que Deus está falando para Elias? Elias, você não é o único. Quem está pensando que é? Você não é o único que sofre. Você não é o único que está passando por dificuldades. Tem 7.000 lá. Tem 100 profetas na caverna. Você perdeu a noção de quem você é. Mas eu vou te falar, ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Volte e vai ungir. Volte para o caminho. Agora Elias está com uma visão correta porque ele tomou um puxão de orelha de Deus. Aí ele está com uma visão correta e ele volta para o caminho, porque ainda tem uma missão a fazer. E aí eu quero terminar dizendo que o livro de Tiago, a carta de Tiago, tem um texto que fala assim: Elias era humano como nós. Isso é fantástico. Isso quer dizer que você está sujeito aos mesmos problemas que Elias.
Você está sujeito a passar tudo isso. Se você não encarar o cansaço como ele deve ser encarado. Se você não aprender a colocar o sabá na sua vida. Se você não entender que você não foi chamado para fazer tudo, nem Jesus foi chamado para fazer tudo. Que o tudo que deveria ser feito por você, Jesus já fez na cruz, para que você pudesse ter uma vida mais tranquila. Porque quando o ser humano se desconectou, nossos primeiros pais se desconectaram de Deus, ficou uma brecha entre o ser humano e Deus. Jesus veio, morreu e ressuscitou para que essa brecha, esse relacionamento fosse restaurado. O tudo que precisava ser feito para mim e para a sua vida foi feito por Jesus. E agora, em Jesus, o cansaço é uma oportunidade de encontro. É uma oportunidade, quando eu me entendo cansado, eu posso estar cansado junto e não cansado isolado. Eu posso estar cansado em comunidade, eu posso estar cansado na comunidade de Obadias, eu posso estar cansado dentro do grupo Valinhos, com as pessoas, eu posso falar com as pessoas que eu estou cansado, eu posso me expor, eu posso porque eu tenho pessoas caminhando ao meu lado. É um cansaço diferente. É um cansaço outro. Nós estamos sendo jogados para uma realidade onde somos escravizados por nós mesmos na ditadura do sucesso e do desempenho. E como que a gente resiste? É necessário aprender a ser subversivo e sabotar essa cultura do esgotamento e do desempenho, guerreando numa contracultura. É necessário identificar as possibilidades de descanso. O seu corpo grita, ele é um alerta. Eu não digo o cansaço do burnout, mas o cansaço acompanhado. O cansaço que abre portas para estarmos juntos. O cansaço consciente que impulsiona a dizer não. Não posso, não vou fazer, não dá. Esse cansaço abre um leque de possibilidades para perceber incontáveis possibilidades. Como diz Rob Bell, eu digo não porque eu já disse sim. Eu digo não porque eu já disse sim. Eu disse sim para uma vida com Deus, pautada nos princípios dele. Por isso eu não posso fazer isso, por isso eu não posso fazer aquilo. Eu digo não, porque eu já disse sim. Que na sua vida hoje você aprenda a dizer não para algumas coisas, porque você disse sim para viver de acordo com o que Deus ensinou. Disse sim para o sabá, disse sim para não infartar a sua alma. Ok? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos fazer uma oração? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nos ajude a entender melhor essas questões, nos ajude a entender melhor como nos posicionar. Ajude-nos a não enxergar no caminho de Elias, a não ter nossa alma infartada. E se algum de nós aqui está se sentindo assim, com a alma passando por um infarto, Deus, em nome de Jesus, tira-nos dessa situação, cura, traz pão na brasa, água fresca, dá-nos tempo de descanso, pois precisamos de você. Precisamos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria te convidar a você ficar de pé nesse momento para encerrarmos essa nossa celebração. E queria convidar você a estender suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto simbólico, você traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida aqui em Valinhos, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Cristo. Amém. Querido, que você tenha um ótimo domingo. Que Deus abençoe e te ajude na sua reflexão. Mas lembre-se sempre, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus abençoe sua vida.